Do Senhor Jesus a todos. O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1, e o título diz assim: O maior no reino dos céus. Essa passagem vai mostrar o que nós temos que fazer para herdar o reino do céu. O que nós temos que fazer para adquirir a nossa salvação? Porque o Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por mim e por você. O Senhor Jesus, Ele passou por todo aquele processo por causa do meu pecado, do seu pecado. E o Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por nós. E por isso que nós estamos aqui. E Deus está dando mais uma oportunidade para mim e para você. E no versículo 1 diz assim, olha que interessante: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? Olha que interessante. Os discípulos dele se aproximam dele e perguntam: Senhor, quem é maior no reino dos céus? Porque os discípulos do Senhor Jesus, eles eram do mundo, amém? Eles eram do mundo, e nós sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, o maior que tem no nosso mundo é o maior que tem poder, que tem mais dinheiro, que tem um cargo maior, seja numa empresa, seja no que for, em qualquer área. A pessoa que tem mais poder é aquela pessoa que tem mais cargo, que tem mais dinheiro. Aqui no mundo esses são os maiores, mas perante Deus não. Perante Deus nós somos todos iguais, sendo rico, pobre. Mas no mundo que nós vivemos, infelizmente, nós valemos o que temos. Não valemos pelo que somos, mas pelo que temos. Mas o Senhor Jesus, Ele vê nós diferente. O Senhor Jesus, Ele vê a mim e a você pelo que somos e não pelo que temos. Amém? Então os discípulos dele fazem essa pergunta para ele: Senhor, quem que é maior no reino dos céus? E olha só o que o Senhor Jesus fala: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus, Ele chama uma criança, coloca no meio deles e fala: Se não vos convertervos e não vos tornares como uma criança, não entrarão no reino do céu. Mas por que Jesus, Ele chama uma criança? Olha que interessante. Jesus, Ele chama uma criança porque uma criança, ela não tem mágoa no coração. Uma criança, ela não guarda rancor. Uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela tem coração puro. Por isso que o Senhor Jesus, Ele usa como uma criança. Por exemplo, você dá um tapa no teu filho, você repreende ele, você bate nele, dali 2 minutos ele está te beijando, ele está te abraçando. Ele já esqueceu do que você fez para ele, a correção que você deu para ele. Mas muitas das vezes nós falamos alguma coisa pequena para um irmão, e esse irmão, ele já fica sem falar com a gente, ele já vira a cara. Por poucas coisas a pessoa já não quer mais falar com você, já não quer mais olhar na tua cara. Então, por isso que o Senhor Jesus fala: se não vos converter, em outras palavras, se não deixar de praticar tais coisas do mundo, e não fores como criança, em outras palavras, se converter é largar o vício, largar a idolatria, largar o adultério, largar a prostituição, largar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, e é clara, o Senhor Jesus, Ele fala que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então o Senhor Jesus fala: se não vos converter, em outras palavras, largar tudo aquilo que não presta e ser como uma criança, ter um coração puro, um coração bondoso, não guardar mágoa no coração, não guardar rancor, perdoar as pessoas, não herdarão o reino de Deus. Então temos que ser como criança, temos que nos tornar como criança, ter um coração puro, ter um coração bom. Muitas das vezes vemos pessoas por aí, pessoas em cima do altar pregando a palavra
palavra de Deus cheio de mágoa no coração, cheio de rancor no coração. Eu quero dizer para você que isso daí entristece o Espírito Santo de Deus. Vemos muito cristão dentro da igreja que não fala com o irmão que está do lado, não fala com o obreiro, não fala com o pastor. Ei, nós temos que viver em comunhão. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, temos que ser imitadores do Senhor Jesus. E olha o que fala aqui no versículo 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Aquele que se humilhar, quer dizer, aquela pessoa que for humilde, aquele que for menor aqui na terra. Eu não estou falando menor em condições de dinheiro, não. Eu estou falando menor de humildade. Deus está falando, quanto mais humilde você for aqui na terra, maior você vai ser no reino do céu. Então vemos hoje em dia pessoas com o nariz empinado, um querendo ser mais que o outro, um querendo pisar no outro, um querendo pisar na cabeça do outro. Muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Você vê pastor pisando na cabeça de pastor para querer ganhar um cargo de bispo, por exemplo. Isso é ridículo, nós vemos isso, cansei de ver isso. Eu já fui de um ministério que eu vi isso, um falando mal do outro, um querendo atropelar o outro, um querendo ser mais que o outro. Mas Jesus está falando que aquele que for menor aqui na terra será maior no reino do céu. Então o que Deus deixa para mim e para você? Para nós sermos o que? Humilde, ter um coração bom, um coração puro, um coração reto, um coração segundo o coração de Deus, assim como tinha Davi. Não guardar mágoa no coração nem rancor. E olha o que fala aqui no versículo 5: e quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então quando você recebe uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com coração bom, com coração puro, e você dá ouvido ao que ela está te falando, você está recebendo ela, você está recebendo o próprio Jesus. Ele está falando na palavra dele, ó. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então temos que ser humildes, dar ouvido à palavra do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo quando Deus está falando conosco. Eu quero dizer para você que a todo momento Deus está falando conosco. Nós que muitas das vezes passamos despercebidos, temos que ter sensibilidade à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a tua igreja e temos que estar preparados. Mas olha o que ele fala no versículo 6: qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ser exemplos, principalmente nós cristãos, pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: será que você tem sido modelo na tua casa? Será que você tem sido modelo na tua família? Será que você tem dado bom testemunho na tua casa, irmão? Muitas das vezes você fica brigando com o seu familiar para ir para a igreja. Fulano, vamos para a igreja. Mas sendo que ele não vê nada de bom em você, ele não vê nada em você que ele possa se espelhar para que ele venha conhecer. Ele não vê Jesus em você. Como que ele vai se espelhar em você? Como que ele vai querer ir para a igreja, conhecer Deus de fato, de verdade, sendo que você não dá bom testemunho na tua casa? E isso está acontecendo com muitas pessoas. Tem muito crente dentro da igreja que é para falar a verdade, precisa tomar vergonha na cara e servir a Deus de fato e de verdade. Pessoas que estão servindo a Deus de qualquer jeito, fazendo a obra de Deus relaxadamente. E irmão, a palavra de Deus está falando: ai daquele que fizer tropeçar um desses mais pequeninos que crê em meu nome, melhor que amarre uma pedra no pescoço e se lance no meio do mar. E eu quero dizer para você que nós temos que ser exemplo. Ei irmão, nós temos que ser vaso de honra e não vaso de desonra. Nós temos que glorificar o nome do Senhor.
Senhor, e Deus nos colocou aqui na terra para ser instrumento, ferramenta poderosa na mão dele para ganhar almas para o reino dele. Então eu e você temos que ser referência do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vemos pastores em cima do altar, de vez de usar o altar para pregar a palavra de Deus, fica usando o altar para fazer seus desabafos, para ficar jogando indireta para irmão, para ficar falando mal de outra igreja. Irmão, isso não é evangelho de Deus não, e não é Espírito Santo que muitas das vezes está falando na boca dessa pessoa não. Nós precisamos, aqui está falando que Deus está precisando, que nós devemos se converter, devemos ser como criança, amém? E pregar o evangelho é pregar o amor de Jesus, pregar a conversão, assim como Jesus Cristo pregou, assim como João Batista pregou. Jesus pregou o evangelho: converta-se, se entrega, deixa de fazer as coisas erradas. Infelizmente, muitas pessoas, membros, pastores, estão sendo pedra de tropeço para as pessoas dentro da igreja. Eu quero dizer para você, a Bíblia fala de que muito é dado, muito é cobrado. Então você tem que tomar vergonha na tua cara e começar a fazer as coisas direito. A Bíblia fala que Deus, ele repreende aqueles que o amam. E se você está sendo repreendido hoje, se isso está mexendo com você, está mexendo com a tua ferida, porque Deus está falando com você. Deus, ele quer que você se corrija, que você faça o certo, porque nós cristãos temos que ser exemplo para a obra de Deus, temos que ser exemplos para a obra do Senhor. As pessoas têm que se espelhar em nós, a nossa família tem que se espelhar em nós, os membros têm que se espelhar em nós, todos que olham para nós têm que ver Jesus. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Jesus. Então, que nós venhamos dar bom testemunho, que nós venhamos a ser como criança, que nós venhamos se converter de fato e de verdade, e de falar do amor de Cristo, pois a Bíblia diz que Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Se Jesus, que é Deus, não veio ao mundo para julgar, quem somos nós para querer apontar o dedo para o nosso irmão? Quem somos nós para querer julgar o nosso irmão? A Bíblia fala: primeiro tira a trava do teu olho, para depois você querer tirar a trava do olho do teu irmão. Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se porventura você tem uma mágoa no teu coração, no teu rancor, você precisa arrancar isso daí. Aí você fala: irmão, eu não consigo, eu já tentei. Pede para o Espírito Santo de Deus, que ele vai te ajudar, porque o que nós não podemos fazer, Deus pode. Nós servimos um Deus do impossível. Então nós temos que se converter, nós temos que se entregar para o Senhor Jesus de fato e de verdade, e como diz a palavra do Senhor, sermos como criança, para que o nome do nosso Deus, ele venha a ser glorificado na minha e na tua vida. A mensagem que eu deixo para você hoje é que nós venhamos a servir a Deus de fato e de verdade, com retidão, com responsabilidade, porque a obra de Deus não é brincadeira não. O diabo, ele não está brincando com ninguém não. O diabo está aí, ó. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Então vamos parar de dar brecha para o diabo. Jesus colocou nós aqui na terra para glorificar o nome dele. A glória foi dada a Jesus bem antes do mundo ser fundado. Então vamos glorificar o nome de Jesus através da nossa vida. Vamos ser vasos de honra na mão do Senhor, porque quanto mais humilde você for, maior tu será no reino do céu. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.